convidadas de hoje, uma duplinha do barulho que vai revolucionar. Essa bem a frase Sessão da Tarde, mas não é bem o caso. Mas é muito legal. Tô aqui com a Manu Rodrigues e a Paula Dugais, de Histórias para Crianças Corajosas. Aí você pensa assim, como assim? É um livro? É um sei lá o quê? Um filme? Não, Gila, elas contam histórias de terror para crianças. Um beijo, tchau. Olha só que coisa. Boa noite, meninas. Boa noite. Que sensacional. É isso mesmo, vocês contam histórias de terror para criança. É isso mesmo. Que As crianças pediram. As crianças pediram. A criança quer saber muito, né? A criança é curiosa. Eu lembro que quando eu era criança eu queria muito ver história de terror. E a mãe geralmente não deixa. E criança Como é que é a mãe do público de vocês? Criança ama ter medo. Ama ter medo, é verdade. Ama ter medo. Adulto também gosta, mas a criança tá descobrindo esse sentimento ainda do medo, né? O medo da chinelada a gente aprende sempre. Mas o medo de outras coisas, né? Do paranormal. A Manu a gente conhece faz 25 anos, que ela trabalhou aqui na rádio, e, enfim. A Paula, a gente tá conhecendo agora, a Paula Dugais, que ela é contadora de histórias. Sim. Criou esse projeto, chamou a Manu, que a Manu também toca, né? Tem uma banda, né? Manu é chique, meu amor. Faz tudo. Manu faz tudo, amor. Tem uma banda, então você conta a história e a Manu toca isso. Exatamente. Clássicos do nosso rock maravilhoso. Ai, vamos colocar um pouquinho de heavy metal pras crianças também. Tá faltando. Tá faltando heavy metal pra criança, tá faltando. Tá faltando um pouco, inclusive, de rock and roll. Até umas coisas mais leves pra criança. Existem algumas bandas que fazem, sim, mas não todas. Mas metal pra criança… Eu conheci o Heavy Saurus lá da Finlândia, não sei se vocês conhecem, que é uma banda de metal pra criança. Falei, pô, se os finlandeses estão fazendo, podemos fazer também. Podemos fazer também. E como é que surgiu essa ideia? Amor. Amor. Era uma criança que gostava de filme de terror, que gostava de história de terror. Quando eu pude andar sozinha na rua, sabe aquela fase? Minha mãe falava, só pode ir na locadora. Foi aí que eu comecei, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Profecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu ia na locadora. Uma infância feliz, né? Uma infância anos completa. 80. A gente sabe como é que era nos 80, né, amor? Exatamente. A gente viveu também essa época, a gente sabe. E aí eu vi que as crianças gostam disso até hoje. E esses dias tem um cuidado muito grande com a criança, uma proteção e tal. A senha do Netflix. Isso, né? A senha do Netflix. Boa. Hoje em dia é tudo protegido. O canal é bloqueado, a senha do Now. Não pode entrar no Now, que é bloqueado. O pai bloqueou lá a senha, Então, não pode. Não pode, coitada das crianças. Elas precisam de terror. E todas as vezes que eu contava uma história pras crianças, aí eu falava assim, vocês querem histórias do quê? Qual que era a resposta? É mesmo? É. Mas o seu trabalho antes, assim, você ia nas escolas contar histórias pra crianças? É isso que você fazia antes de criar esse projeto? Sim, eu trabalho em vários lugares. Tá. Eu trabalho fazendo lançamento de livro pra editora, conto bastante história em biblioteca, em escola, livre a cultura, enfim. Pode falar marca? Pode. Tá bom. Pode. Agricultura, patrocina, inclusive. Patrocina esse programa, obrigada. Ai, adoro isso. E Sesc, em várias outras instituições e tal. E quando eu fiz um trabalho de 6 meses numa escola, eu contei um dia história de terror. Foi o dia que maravilhosamente as crianças ficaram quietas. E aí a gente dava aula, era aquele caos. Eu falava, no final da história, no final da aula, se vocês se comportarem, tem história. Não afetou ninguém. Gente, olha que tática maravilhosa. Olha. Mas você acha que funcionou? Não muito. Mas quando eu falei, no final da aula, se vocês se comportarem, vai ter história de terror. Pronto. Ele chamava a atenção do outro. Shh, que vai ter história. Maravilhoso. Eu amo. As crianças amam. História de terror é muito Atenção, legal. você, pai. Quer que o seu filho faça alguma coisa? Se terminar de comer o espinafre, mamãe vai pôr o Exorcista pra você assistir. Come esse espinafre, menina. O espinafre. Vai comer tudinho o espinafre. Ai, vou ver a cabeça girando, vai ser demais. Tá, uma dica ótima aí pra você. A parte do gorfo verde pode, né? Pode. Se for espinafre. Se for espinafre, verde. acompanha. E aí você descobriu que falou, pô, legal isso aí, vamos fazer. Aí eu fui atrás dessa informação, né? Falei, bom, antes de começar a sair contando história de terror pra criança loucamente, vamos tentar entender como é que isso funciona dentro dela. E aí, enfim, histórias são uma experiência completa. Então, quando você ouve uma história, você vive essa experiência junto com o contador. E a criança, ela não tem muito essa noção do medo ainda. Tá. É uma sensação que ela não experimentou direito. Né? Destemida, criança. Mas ela experimentou aqui no cerco, né? Sim. Do coisa. E aí ela vive uma história de terror. Ela experimenta aquilo, ela experimenta aquele medo. Quando ela vai viver uma situação de medo na vida dela, ela já viveu aquilo. Então aquela sensação. Saber lidar com medo é o que a gente. Ela já sentiu aquilo ali. antes. Entendi. Muito legal isso, porque ela vai reconhecer, né? E como é que os pais veem esse tipo de... Que pais? Eles não estão lá, ótimo. Porque quem estraga a criança são os pais. A gente não vai falar nada não, né? Porque os pais estão ouvindo esse programa. Mas…
Não, tem muitos pais que gostam. A ideia tá muito bem aceita. É porque eu ia falar, a criança vai chegar em casa, ela vai falar, né? Vai. Aí me contaram uma história da menina que perdeu 3 nos braços, não sei o que. Do monstro sai de trás da cortina. É, o monstro Isso, o que sai monstro sai de de trás da cortina. E aí, então, mas não tem problema. E aí talvez fique uma noite sem dormir, que problema tem? Fazer um xixi na cama de medo, quem nunca, Todo mundo entendeu? fez Nunca, isso. É normal. Seria um monstro de trás da cortina o novo homem do saco? Porque o homem do saco não cola mais. Não. Não. Né? Não É. cola mais. Porque a gente não tem mais criança brincando na rua como tinha antigamente. Né? Antes podia tudo, hoje em dia, meu Deus do céu, é um perigo. Nem tem casa, né? Quase. É, tudo no prédio, apartamento. Você acha que o homem do saco vai pegar o elevador É. pra te buscar Não, na não sua vai, casa? Não não vai, vai, amor. não Tem uma coisa mais Câmera de importante pra fazer. segurança. É. Ou Então vai o te homem assombrar atrás no da Facebook, cortina. né? É, vai te cutucar no Facebook. O homem do te saco. cutucar no- cutucou. O exato. fantasma da cortina é muito mais É mais. fácil, né? Palpável, hoje em dia. né? Palpável, palpável. Quero saber detalhes. Fantasma é muito mais palpável. Tá maravilhoso esse programa. Tá ótimo, você fica aqui, daqui a pouco tem mais Freak Show. Freak Show de volta aqui na 89, a Rádio Rock. Continua participando com a gente no facebook.com/quemedo, no Instagram também, que é o @89freakshow. Estamos falando com a Manu e a Paula do Histórias para Crianças Corajosas, que são Isso. histórias de terror contadas para as crianças. Exato. Já estavam falando mais ou menos como que surgiu, agora eu quero saber da reação das crianças. Qual foi a reação esse dia que a criança já fez? Você falou, eita, Ah, não. esperava Quando isso é aí. muito pequenininha, é acima de 6, né? É, a nossa faixa etária a gente descobriu, assim, né? Que acaba sendo acima de 6. A Tá. gente às vezes adapta, né? Pra crianças mais De 6 novas. a qual idade? Aí vai. Aí vai. A 199 anos. É. Ah, ótimo. É, e aí essas crianças, assim, elas têm uma reação mais diferente. Teve até uma criança, acho que eu posso contar, né? que ela me assustou. Ela me assustou muito, assim. Que ela falou assim, a gente tem uma pergunta que a gente faz, né? Ah, o que fazer pra uma pessoa que não tem medo ter medo? Aí ela falou assim, observa essa pessoa por um mês. Vê quais são os medos dela e aplicam os medos nela. Eu fiquei em Que choque. isso, gente? Essa criança Meu é uma Deus. profecia, É o né? Ela a Demian, criança da é o profe- Demian, essa é o desgraça. Fiquei com medo. Não, mas não, tô brincando. não, mas é leve. É leve, eu tô brincando. Ela tá muito traumatizada. Eu tô traumatizada. Eu não dormi à noite. Eu imagino. É por isso que eu não tenho E filho. ele falou serinho, durinho, serinho. Sério? Sério. Tinha quantos anos? Uns 6, 7. Que filha da mãe. Eu chamava a mãe. Eu tava de castigo, chamava a mãe. Não, Falava, não, "Seu mas eu tô filho?" brincando. Seu filho é Tem o crianças capeta. que dão umas Seu 10 filho- Seu ótimas. filho é o demônio. Eles curtem, Eles eles curtem, ficam eles adoram. apreensivinhos, Eles ficam- é gostoso. Qual que é o tipo? arrepiei. Qual que é o tipo de. Bonitinho. Bonitinho. Que tipo de história que eles gostam mais? É de monstro, é de fantasma? Como é que vocês fazem a história? Como é que vocês adaptam? Porque não pode ter uma coisa, né, Não é. agressiva demais. É, um gore, né? Um não, gore. tem um contador de histórias, o Giba Pedrosa, que ele fala que são histórias de terrir. Ah, Ah, tá. Oh, entendeu? Tem fofo. Tem a assombração, tem o peso, tem o tom. Então, né, a gente conta mais grave. Eu ponho o microfone mais alto pra até poder falar assim e tal. Então, é muito mais o trabalho de entonação. A guitarra, e a com trilha distorção. sonora do que o peso da história em si. entendi. Porque o público é aberto, geralmente público espontâneo. Quem chegou, a gente não pode sair tacando terror. É. Né? Assim, Pesadão. faca, sangue. Não, isso não tem. É, até porque é pra criança, né, gente? Tem É, limite também. Mas eu fiquei as curioso coisas. pra ver a entonação, pra ver um trecho da história. Como que é uma história, assim? Dá um exemplo pra gente, rapidinho, assim, de... A história que a gente montou agora é a história de um monstro. Você quer um trecho ou você quer que eu... Um trechinho pra gente ver a entonação. Tá, pode ser, legal. Estraga fazer a alguma parte do coisa? canto. Não. Pode fazer a do canto. Não tô com a guitarra aqui, mas só pra entender quem quiser, vai ver a gente na nossa apresentação. Aí, né? Tá aí todos os dias. Não, brincadeira. Conta da história, vai. É um menino que passava as férias na casa da avó e tal, casou na pá, tinha um quartão da casa da avó com uma cama grande e tinha uma coisa naquele quarto que o menino odiava. Era a cortina. E era uma cortina grande, pesada, toda estampada. E de noite, no escuro, aquelas formas viravam coisas sinistras. E é aí que eu pergunto pra vocês. Quem aqui... A gente vai fazer isso, você faz na voz, tá? Tá bom. Quem aqui tem medo do escuro? Gente, maravilhoso. Eu já tô respondendo, já Pronto, chega. Muito legal, muito legal. Que sensacional, cara. Que né, demais. né? Deve ser muito Mas divertido. parece uma leitura de livro mesmo, porque ela é bem detalhada. Você fala da textura, da cortina. Por isso que eu tava curioso de saber Porque ele é profissional, trecho. né, amor? Muito ele é legal. contador de história profissional. O mais bacana Gente, da não é. trilha. O mais Eu vou contar bacana. uma história, já vai ter cortina ali? Imagina lá, tem um negócio lá, tem a sombra, é horroroso. Mas você vê
o começa a movimento imaginar. do olho conforme você vai contando. E a contação de história tem essa coisa muito do olho no olho. Sim. Que às vezes é bom e às vezes é mais assustador, né? É, Você vai então. falando detalhe, você vai entrando, Que assim. sensacional. E o bacana da trilha, assim, pelo menos eu sinto muito isso, quando tem pais, tem pessoas mais velhas, elas captam a É. brincadeira. Então, quem tem medo do escuro? Iron Maiden, Fear of the Dark. Então, assim, Pega as é muito referências, bacana, é né? muito bacana. Então acaba sendo legal pra criança Sim. e Vocês pro são pai. tipo a Pixar, então, que faz filme pra criança, mas o adulto consegue Sim. assistir e adora. Nossa, que comparação Boa, luxuosa, maravilhosa. Somos a Pixar, fechou. Você vê que eu nem contestei. Coloca isso, gente. Coloca isso aí no release. Aceitei. Igual a Pixar. Bota no release, que é mais legal. Nós somos a nova Pixar. Vai ter uma Freak Show. É verdade. Pixar ao porque- vivo. É. Mas enfim, mas as crianças, elas gostam mais das criaturas ou dos fantasmas? É do. Elas gostam de monstro. Gostam de elas monstro. gostam de zumbi, elas gostam de uma maldadezinha. Até que a gente brinca, inclusive, nas nossas apresentações, que os adultos reclamam das histórias e não deixam as crianças ver filmes de terror, assistirem, mas o terror tá aí. É. Eu falo, quem nunca esteve com uma criança no colo cantando uma música linda, meiga e assustadora que diz boi, 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 É. boi da cara preta. Ou, uma pior ainda, né? Já parou pra pensar no Nana Nenê? Que a Cuca vem pegar? Gente, papai isso é foi pra pra roça, roça. mamãe pro cafezar. Gente, a Cuca chegou, a criança tá sozinha em casa. É. Tá sozinha em casa. É Isso é verdade. mais Isso é cruel. aterrorizante do que as nossas histórias. É verdade. Bem mais pesado. Mais pesado. Até eu tirei muito pau no pesado. gato, gente. Ah, Não, esse é mas é péssimo. maldade. Essa é maldade. terrível, Essa é uma terrível, maldade. é terrível. Não cantem isso pras crianças. Mas agora você falou dessa coisa de... que parece suave, mas quando você pega a letra você vê que não é, que é o caso da Nana Neném e tal. Dizem que os filmes da Disney, na verdade, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, eram histórias de terror. As originais, As né? originais. E aí o Walt Disney foi lá e quis vender milhões e transformou aquilo Deixa eu dar numa uma suavizada. Ai, gente, Né? posso defender o Disney? Pode. Ele fez isso mesmo, infelizmente. Na história original da Cinderela, as irmãs cortam o pé e o calcanhar pra colocar o sapatinho de vidro e um passarinho que canta "tem sangue no sapato" que denuncia. Mas aí o Disney, que tinha uma vida muito sofrida, coitado, ele se... Pode falar palavrão? Pode, se fudeu. Fodeu a vida inteira. Entregava jornal e tal. E aí ele queria que a vida dele fosse feliz. Aí ele pegava as histórias tristes e dava o fim que ele queria por causa da vida dele. Blá, blá, blá. Mas sim, ele estragou tudo. Ele pôs Príncipe na jogada, deu uma estragada. Ele deu uma. Mas também naquela época, né, coitado? Não vamos nem julgar, né? Se fosse hoje, você falava, Gente, mas filho da peraí, puta. agora tô um pouco arrasada. As mulheres cortavam o calcanhar pra pôr o sapato de Você cristal? nunca leu o Vai ler livro? o conto das Pequenas maravilhoso. Sereias. Não se mata no fim. Maravilhoso. Que nem ela. Coisa... Quem que morre? A Pequena Sereia? A Pequena Ariel Sereia morre! se mata! Sabia disso? Ariel Ela é se suicida! Ela se É. mata. Se mata. Ariel se mata por quê? Porque ela não pode ficar com Porque com, ela não com queria boy? matar o príncipe. É pra voltar a voz dela, tinha que matar o príncipe. Ela na Disney, então não sei o que acontece, todo mundo canta feliz e todo mundo vive bem. A voz dela volta na Disney. Não sei em que Volta. momento. Eu não lembro como, mas volta. Ela, pra não matar o cara, se jogou no mar e morreu pra sempre. Gente, acabou minha vida agora. É. A Pequena Sereia eu acho pesadíssimo. É pesado. E tem muito Perde a sangue. voz. Pra voz é Tá horrível. igual a gente. Agoniada, é. Nesse tempo seco, a gente tá bem Pequena Sereia. Tá bem Pequena Sereia agora. Só não vamos se matar, gente. Eu matava o boy sem pensar, fica sem voz. Ah, tá bom. Pá! Obrigado, gente. Dependendo do Beijo, boy, mataria acabou, também. Fica aí que daqui a pouco tem mais Freak Show. Você está ouvindo 89 Freak Show. 89 Freak Show de volta aqui na Rádio Rock, nesse domingo, dia 8 de julho. Estamos recebendo as meninas do Histórias para Crianças Corajosas, a Manu e a Paula. Participa com a gente no facebook.com/medo e no Instagram, que é o @89 Freak Show. Diz lá também pra gente se você já contou alguma história de terror pro seu filho. Se vai você ter já muitos ouviu pais também, ouvindo. né? Que às vezes era quando você é pequeno. criança... Eu lembro quando eu era criança que minha avó me contava os causos, né? Minha avó era do interior, de Guaratinguetá. E ela contava os causos, né? Que hoje, se você parar pra pensar, é um pouco pesado pra se contar pra uma criança. Sim. Mas tudo bem, a vó tá liberado, porque vó pode, né? A vó conta tudo, dá doce de Vó pode noite, tudo, e né? acaba com a pessoa, é uma maravilha, a vó. E a minha avó contava umas coisas horrorosas, assim, da infância dela, de coisas que ela via em casa, de fantasma, de espírito, essas coisas. E eu lembro que eu ficava, caraca, que coisa louca. E aí eu queria que acontecesse, mas ao mesmo tempo eu morria de medo, né? Você quer ver? Tipo, será que tem alguém aqui? Será que não Pela tem? curiosidade, né? Mas ao mesmo tempo você tá num cagaço, você fala, não quero ver porcaria nenhuma, deixa isso quieto, né? Aí teve aquela fase de criança que tem medo de ET. Eu tinha.
Você tinha medo de ET? Lembra aquelas reportagens, né, gente? Do Domingo Legal, do Globo Repórter, quando vai ter o Chupacabra. O ET Bilu. O Bilu. Lembra do Bilu? Apenas que... conhecimento! Então tem a fase do ET. Eu lembro que eu sacaneava o meu irmão, uma época que meu irmão roncava muito. E a gente viajava, dormia no mesmo quarto, né? Que era um inferno quando viajava. E aí meu irmão dormindo na cama dele, eu na minha, e meu irmão começava a roncar e eu dormia de barriga pra cima. Eu falava, vira de lado, que de lado você não ronca. Porque, né? Uhum. E aí ele não queria virar, porque ele era ruim mesmo, meu irmão. Eu falei assim, se você não virar, você vai sonhar com o ET. E o ET vai te pegar de noite no sonho. E falava assim, retira o que você disse. Eu falei, eu só vou retirar se você virar de lado. Aí ele virava, eu tinha que retirar. Eu tinha que retirar, Você porque retirava, tinha medo de entendi. sonhar que o ET ia levar ele. Ó, como eu sou uma pessoa cruel. Nossa, Essa é cruel. muito, mano. Mas é Você que era mais criança. velha? Eu sou 3 anos mais velha, mas sei lá, se ele tinha, não sei, Maldade. tinha 6, eu tinha, entendeu? 9, que maldade. É maldade. Eu Mas não a gritava, mãe! Na hora. Mas a criança, ela é cruel, né? Ela é. O ser humano, na sua essência, é cruel. A gente que é ensinado a É ser... podado, né? É. A viver em Mas eu acho que a sociedade. criança, ela lida com isso de uma forma muito mais natural que a gente. Sim. Né? A percepção que ela tem... Lógico, ela não tem a vivência que o adulto tem, então ela não tem esse discernimento de algumas coisas e tal. Mas ela lida com os assuntos de uma forma muito mais tranquila e natural. Cabeça aberta, né? Cabeça vazia. Não vazia no sentido de sem conteúdo nenhum, mas sem preconceito com nada ainda. Então ela recebe tudo, ela vai pegando o que serve e o que não serve, vai deixando... Os adultos têm mania de subestimar a inteligência das Isso é crianças. verdade, isso é verdade. É. Uma vez a gente trouxe uma psicóloga aqui no Freak Show, especialista em criança. E ela falou que os adultos fazem muito é diminuir as sensações das crianças. Então, assim, tá com medo do escuro. Não tem nada ainda não. Larga a mão de ser besta. Porque pra criança aquilo é real. É Tipo, real, aquele é medo muito do real. escuro é real. É muito O medo real. do bicho-papão é real. Chorou porque foi mal na prova. É real. Aquele choro é verdadeiro. E adulto eles faz veem- muito isso. Fala assim, ai, que bobeira. Para com isso, menino. E a fantasia deles é muito importante. Então, por exemplo, a gente coloca um pano no nosso cenário numa cadeira e foi muito interessante que eu fico no palco, né? No palco não, na frente lá, com a guitarra antes da Paula entrar. E coloca esse pano e uma criança sentou e ela falou: a cadeira tá flutuando! Olha, a cadeira tá flutuando! Meu, elas são bruxas! Não sei o quê. E eu tipo, que legal! Você tava adorando, né? Quer dizer, o papel tava sendo cumprido ali, né? Tava amando. Exato. Não, e é muito legal a gente trabalhar com esse negócio de imaginação, porque hoje em dia as coisas são muito entregues pras Sim. crianças, Sim. né? A gente tem televisão, tem internet, tem o celular que passa filme, que passa não sei o quê. Então elas não saem mais pra brincar, e nem tem como também, coitadas, né? Não, Sim. tipo, a gente vive num mundo muito violento. Uma bolha. E todo mundo em cima A de imagem, apartamento e tal. Então ela já recebe a imagem, ela não imagina aquilo na cabeça dela. Que esse é barato de contar a Que história. esse é o legal de você contar a história. Que a gente teve isso antes dos anos 90 e Sim. tal. E que hoje é mais difícil mesmo as crianças terem. E eu acho que instigar a imaginação faz adultos melhores, assim. E mais Com inteligente certeza. Por isso os também, né? detalhes que você falou. É. Eu te dei uma cortina, você viu uma cortina de acordo com a sua vivência. Sim. Se um dia você viu uma cortina estampada, às vezes você vai lembrar dela, nossa, da casa da minha tia. E você vai criar a sua, e cada um vai criar a sua de acordo com o seu repertório. Quando dá uma imagem, é aquilo indiscutivelmente, e acabou. Que o não, livro isso traz, mesmo. né? não desenvolve muito. Que o livro traz, né? Mas o voltando ao livro negócio faz que você isso. falou, de diminuir o medo da criança, pensando nisso, nós temos a tática infalível para Tática espantar monstros indesejados. Mas queremos saber isso daí. Nossa, é maravilhoso. Veja, infalível. Olha Infalível. que infalível. Eu falo que funciona em Só não 200% dá certo com dos casos. boleto, tá? Não dá certo com São monstros, boleto. não funciona com todos. Não. Mas pensando nisso, que você nunca pode diminuir realmente. Monstros existe, isso aqui não existe. Eu falo que monstros existem para deixar o nosso mundo mais legal. Um mundo sem monstros seria um mundo muito chato. Sim. É chato. Bonzinho o tempo todo, não tem graça. Então, quando um monstro aparecer, se estiver lá no seu quarto de boa, tá andando na rua, enfim, os monstros aparecem quando você menos espera. Então, quando você estiver lá de boa e o monstro aparecer, você vai olhar pra ele e vai dizer: Monstro! Dê um passo pra trás! Você é muito feio, mas eu posso ser mais. E aí você faz uma careta com barulho. É muito importante que a careta tenha um Tem que barulho. vir com barulho.
Porque as crianças são lindas, né? Não tem como elas serem feias. É um fato isso. É um fato. E elas se sentem armadas, é muito Nossa, bonitinho. Isso vira tipo um escudo. Ah, tia, vê se eu tô falando certo. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. E a gente pede pra eles levantarem, eles fazem com toda a garra. Monstro! Dê um passo pra gritam. trás! Eles gritam com força, grito de guerra, assim, é muito legal. Bonitinhos, É cara. bonitinho. É Aí muito legal. Vamos matar essas crianças, não posso trabalhar. Não pode. Ai, Ah, coisa eu tenho mais vontade, fofa. eu tenho vontade de dá apertar. vontade. Dá. Pá. Mas já aconteceu deles contarem uma história, tipo assim, você tá falando, sei lá, de um monstro ou de alguma coisa do tipo. E depois, não sei se vocês abrem pra criança falar e tal. E ela fala assim, uma vez eu vi na minha casa Sim, o sempre, capiroto. sempre. Sério? E ainda mais elas entram em detalhes. Aí a apresentação segura esse passa a ser assunto. delas. Nossa, É. que medo. Segura esse Aí eu assunto. fico com medo. Aí eu já tô Que com medo. agora fica aí que daqui a pouco tem mais Freak Show. Estamos falando aqui com a Manu e a Paula do Histórias para Crianças Corajosas. E a nossa pergunta no bloco anterior, se você ligou o rádio agora por um acaso, foi: o que essas crianças já contaram que elas viram? A história de terror das crianças. Porque criança vê muito, O né? jogo elas virou, vêm. queridinho. Aí elas são vocês. Então, eu já contei uma história bem Essa da Manu. assustadora. Essa daí eu já me assustei. Não, mas eu já ouvi quando pergunto assim, antes da gente contar a técnica infalível, né? Já apareceu algum moço no seu quarto? Aí você ouve já. Uma vez. O menino falou hoje, por sinal. Tem um fantasma que mora no meu armário. Ai, gente. Tem um fantasma. Funciona com um fantasma? Ai, tadinho. Falei, funciona com tudo. Aí ele conta, tal, os barulhos de debaixo da cama. Só que o problema é que eles interrompem a sua história pra contar e eles querem contar. Aí uma noite eu tava dormindo, né? Aí foi bem o dia que eu tava usando meu pijama novo que a minha avó me deu. A minha avó, ela... Eles desfocam tudo. Esquece. Não, eu falei, vamos voltar. Tá, então, aí eu tava coberto até aqui. Não, até aqui. Não, eu tava com a mão pra fora. Não, tá, tudo bem. Aí eu tava dormindo, aí coçou minha cabeça. Aí houve um barulho. E aí eu aqui, ó. Vai logo, criança. Vamos. Fala, desgraça. Isso aí, se a criança tá sem microfone, eu tenho que ficar repetindo, pelo menos para as pessoas saberem o que. que tá falando. É. Aí tem que dar uma agilizada. Eles adoram falar, participar. É bem interagir, gostoso. né? É porque eu acho que eles veem Trocar. em vocês, assim, pessoas que sabem o que eles passam. Entendeu? Pode ser. Pode Então, ser. tipo assim, ai, que legal, ela já viu, ela sabe. Então, eu vou contar que aquele dia no meu armário tem um fantasma, isso aqui. Até bem porque isso. a Paula, ela não conta uma história como se ela fosse uma narradora. Ela conta, tipo, tava ali, Uma né? amiga, uma amiga contando. Eu não, amiga tô contando. tipo aqui. Ó, eu não mudo meu aconteceu, tom. Aham. É diferente. Que demais. É legal. É legal. É pra ser uma. Eu não quero ser ninguém acima. É isso que você falou. Não quero ser ninguém que porta. Quando eu vou contar uma história, isso eu aprendi com uma contadora de histórias colombiana. Eu não quero ser a dona daquela história. Como se eu pegasse você pela mão e falasse, vamos passear junto por aqui, vem cá. Então, eu não quero que você saiba que eu sei o fim, porque a gente tá descobrindo isso junto, sabe? Ah, legal. Agora tem uma pergunta. É evidentemente que vocês ensaiam, que vocês decoram e etc. Já aconteceu de vocês no meio esquecer uma parte da história, ter que inventar? Porque improviso nessa hora, né? Improviso é o tempo todo. É o tempo todo. Improviso é o tempo todo. Porque dependendo do que a criança fala, por exemplo, já teve público que as crianças eram muito menores, então a gente mudou a história, a gente fez outro tom pra Mas história. eu esqueci no Star Wars. Ah, é. Eu conheci a Manu quando a pode Disney, crer. olha que legal, a Disney me chamou porque ela ia lançar o livro do episódio 7 do Star Wars. E aí eu fui fazer a contação de histórias do 7º livro, mas é impossível você contar um 7 sem contar 6. Sim. É. Então eu fiz a contação de histórias do Star Wars, contei 7 filmes em 40 minutos. E aí, Onde tem isso pra eu ver? Nossa, você filmou, porque eu também difícil pra Eu queria entender. entender isso daí Essa mesmo. dificuldade. ouvimos muitos agradecimentos no final. Ai, que bom, finalmente eu entendi. Foi. E aí eu tava contando, é muito complexo a estrutura do coisa, né? Eu lembro que a gente tava lá na Cultura contando, foi quando eu conheci a Manu, tal, que cheguei nela, que eu precisava de uma guitarrista que soubesse Star Wars, ela caiu, pá, do céu. E aí, sei lá, eu tava contando, acho que era no casamento da Midala, por sinal. Foi. E aí eu tava contando, aí eu vou beber água. Aí quando eu esqueci, aí eu falei, tá, e agora? Aí eu vou beber uma água, aí eu olhava pra ela com olhares desesperados, porque eu não podia nem inventar. É, porque... É, né? Porque vai ter gente que É vai uma saber. história muito. É uma história que se você inventa, as pessoas falam, não. Não é a isso criança não, fala, é. não é isso não. Você Criança falou fala errado. isso. Fala. Eles corrigem a gente, é muito Você engraçado. falou errado. Ela fala errado. E aí, né, Que essa foi a doideira. vez mais tensa que eu não podia. Mas hoje em dia, se eu já esqueço, já tenho os vai, mecanismos de né? lembrar. É, porque imagina que haja memória. Eu não tenho memória, então Star pra Wars é mim... bem Mas não é lembro. decorar, Não é sabia? decorar,
História é outra coisa. É, outra momento. pegada, né? É. Sabe, tipo, quando aconteceu uma coisa na sua vida Sim. que te marcou muito há Você não 15 vai anos esquecer, atrás. né? Você não vai esquecer. Você sabe a estrutura. É. Você vai contar pra uma galera com tempo, você vai contar, nossa, você não tá ligado, o carro tava mó rápido e tal. Ou então você vai contar pra alguém, não, tava no carro, não sei o que, né? Você vai Entendi. adaptar a sua própria história, é meio isso. Então eu leio a história algumas vezes, entendo como ela foi estruturada, então tem um monstro que aparece aqui, essa cortina é importante, tal. Então cada vez que eu vou contar, eu vou… É de um jeito diferente. Mas a gente tá sempre no olhar, eu e ela. É, sempre, comunicação direto. sempre. Direto. E você tá falando das trilhas, a trilha que você faz, Manu, evidentemente casa junto com as histórias e é rock. Tudo rock, tudo Tudo heavy rock, metal, maravilhoso. é Black Sabbath, é Metallica, é Jimi Hendrix, é Iron Maiden. enfim, a gente faz. E também os efeitos sonoros. Então eu tenho uns pedais de efeitos, então eu faço ambientações nas histórias. Ah, Que que é legal. super importante. Que é Super muito importante, terror. que faz total sentido no terror. Sei lá, você vai ver um Kubrick, você vai entender Claro. essa situação. Total, é. total. E aí, então eu me inspiro muito nos filmes dele, assim. Eu tento pegar sempre o Exorcista e Kubrick, assim, Iluminado, assim, pra tentar pegar as referências. Então, por exemplo, ela tá indo por um caminho assombroso e taraná. E eu tô lá brincando com a guitarra, fazendo efeitos do morcego batendo asa, vu, 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 e os galhos quebrando. Aí eu vou Ah, fazendo uma que legal. ambientação, assim. É. Uma coisa meio… Por isso que a gente não arriscou trazer o violão. É. Porque não… É, porque Não ia rolar. É todo um preparo. É né? todo Toda um uma preparo, ambientação, não é só tipo, faz aí, não é assim. né? Não, a Muito mais guitarra legal. dá essa atmosfera um pouco diferente na contação de histórias. Uhum. esse E é peso, diferente, porque é difícil ter guitarra em contação de história, né? Essa coisa mais pesada. E do que vocês têm medo? Porque a gente tá falando das crianças. Eu tenho que medo de tem imposto de renda. Nem me falha essa parte. Essa parte a gente pula. Eu falo que são os medos adultos, né? É. O boleto que você falou no Boleto, começo. é sempre assim, é uma desgraça. Vocês lembram de vocês, criança, com medo de alguma Eu coisa? tenho medo de cobra, desde criança. Desde criança tem medo de cobra. Morro, eu tenho fobia. Mas assim, você não consegue nem ver o Não, filme não, de não cobra. consigo. Uma vez eu fui no Sério? zoológico com não lembro quem, aí tem lá a parte das cobras e eu falei, não vou entrar, não consigo. Eu tentei entrar, olhei, não consigo. No Harry Potter, lembra do Harry Potter Sei. que vem a cobra assim? Eu dei um berro no cinema que todo mundo riu de mim, porque eu tenho pavor. Mas você já foi num terapeuta? Já estou. Pra descobrir da Já onde estou, vem esse já medo de estou, cobra? já estou analisando isso com a minha terapeuta Helene. Beijo, Helene. Beijo, Helene. Da onde vem esse medo de cobra? Eu não menina? sei, Você não sabe, desde não? pequena. Que coisa de louco. Morro, assim. Fantasma pra estar tranquilo. O Tá de problema boa, é a cobra. já vi, já falei oi, o problema é a cobra. Você falou oi pro fantasma? Como é que você fala? Falou oi e continua a falar Oi, de cobra? fantasma, beleza? Tamo aí na atividade. Você acha alguma coisa, dá um toque. Tá, dá um toque, quer uma Fica à água, um vontade. café. É. O café Mas você passa já viu rapidinho. mesmo alguma Bolo. coisa assim? Eu já vi várias. Já, quando eu era criança já. Né? Ah, sim. Eu sonhava, eu tinha umas premonições, eu tinha uns negócios meio doidos. Eu era meio bruxa, eu tinha essa mania da bruxa. E aí, passou? É, que medo. Tô indo. Ah, ela passou. É, A Foi um prazer trabalhar com pergunta você. passou? A Manu tá pensando se passou ou não essa não coisa. sei se passou. Passou? O que você acha? O fantasma? Não, esse lado bruxa. O bruxa, Achei que você ia falar, porque é aquela pessoa que nunca tá no banco de trás, que você fala com ela, não tô Não, brincando. né? Eu já queria também te falar isso. E você, Paula, como é que foi a sua Agora- infância? Não, minha infância, eu não, então, não sei se é muita audácia minha. Mas eu não lembro de eu ter esses medos. É. Até porque eu curtia já assistir filme de terror. Eu fui chamar a loira do banheiro pra ver se ela vinha Ah, eu mesmo. morria de medo também, dela. eu chamava. Me falaram uma vez na escola que o Fred Krueger aparecia meia-noite pra te matar. E como você estava dormindo, ele achava que você já estava morto. Eu falei, ah, é? Vou esperar. Esperei. Você era destemida, então, menina. Porque, né, tem que ver pra ver se tá com medo mesmo. Aí o Fred Krueger não apareceu, a loira não apareceu. Eu falei, acho que eles estão com medo de mim. Ficou corajosa. Ficou corajosa. Uma criança corajosa. Entendi Eu tenho essa medo de sua barata parte. mesmo, não curto muito não. Depois que uma Barata. voadora enganchou no meu cabelo, eu… Putz, ai, meu Deus. Essa é a maior Que história de nojo. terror da minha vida. A maior. E ela batia asa e cabelo Você não aqui, ó. conseguia tirar. Não, e aí quanto mais eu tentava tirar, mais ela ela enrolava. se prendia. Olha, Gente, a Paula tem um cabelão, que vocês vão ver Que na foto no agonia. Facebook. Ela tem um cabelão. É. E como é que tirou essa desgraça, cara, minha gente? mãe pôs um saquinho de mercado também, ninguém queria tirar, né, É vai ver? lógico, quem que vai querer pôr pra Mas mão mãe barata, tira, gente? mãe tira. Mãe tira. Depois de um pavor, ela acho que ela enfiou um saco de mercado e tentou, e aí tinha, enfim, aí tinham Ah, patas de meu barata. Deus Foi super. Nossa, que desespero. Foi. Prazer e histórias de terror acabaram de ser contadas agora. Não, porque a Eu tenho essa barata sensação tem até hoje. essa… É as perninhas. É tem o nojenta, brilho. ela é nojenta. O brilho, as perninhas, e você escuta o barulho. A única barata Escuta. bonitinha é do Oli.
Não tem barata Não bonitinha. tem, filha, não tem. Ela é Desculpa. bonitinha. Tinha o filme Barata. Gaucho e as baratas, aquelas baratas são Esse é simpáticas. nojento. E elas brilham todas, é horrível esse Elas filme. brilham. Elas cantam. Elas brilham, Elas elas são cantoras. cantam. É. Uma vez uma ficou presa no visor do meu micro-ondas. Ah, mentira. E aí, o Presa que no você visor. fez? Aí, tipo, eu ligava qualquer coisa assim, ela passava. Ai, não, e, mentira. ela foi crescendo. Não é Ela possível. ficou, tipo, umas 2 semanas. Você deu Deve nome? ser um tempo útil da vida de uma barata, Deu eu não nome sei. pra ela? Não, ela ficava lá. Eu falava, um dia que ela não tiver, eu me preocupo. Quer dizer Entendi, que ela saiu. tá solta por Qual aí. o nome é legal pra uma barata? que horror. Gertrudes? Mas sabe que barata vive sem cabeça, tipo, uns 5 dias, né? Vive, elas são Ela fica lá, danadas, sem elas são mexendo, insuportáveis. né? Eu odeio elas. Muito mais resistente que a gente. Por isso que a gente vai morrer, as baratas vão continuar. Bom, Ainda bem, porque alguém tinha que escolher alguém. Tudo bem, se... Dependendo de quem ficar, eu prefiro ir mesmo. Deixa a barata no meu lugar. Deixa eu não a vou baratinha. achar Sempre falo, ruim. pô, Noé não esqueceu de botar barata, esqueceu de botar unicórnio. pior. Colocaram asas na barata, mas não colocaram no kiwi. Não, mas quem colocou asa na barata foi o capeta. Foi. Deus criou Capeta. a barata, o demônio botou a asa Pô, nela. Deus Com criou certeza. barata? Vou deixar Ah, ela no criou, cantinho. porque Deus é sádico também. Ah, entendi. As pessoas acham que Deus é bonzinho, Melhor não é pessoa. não. Não, filha. entendi. É. Se Deus fosse tão bonzinho assim, a gente não tá no jeito que a gente tá. Não, não. Entendeu? Não tá nessa situação, não. É, a gente tá falando do Little Nick hoje, que Deus é o Ozzy. Acho que Deus é tá o por Ozzy. aí. Deus Aí, é o ó. Ozzy? Deus é o Ozzy. No Little Com Nick. certeza. É verdade. Eu acho que o Ozzy é muito mais Deus do que o Henrique Cristo, por exemplo. No caso, seria Jesus, né? O pai. Henrique Cristo. É, O Henrique Jesus. Cristo é... O Henrique Cristo é É complicado. um grande contador de histórias, o Henrique Ele Cristo. é. Não, ele é um... Um ícone. Ele é um ícone. Ele é uma figura muito... Ele é uma figura muito, ímpar. muito esquisita. Mas o mais legal é que ele é bem ator mesmo, porque ele mesmo compra a ideia. Eu acho isso máximo. É, ele compra. Ele acredita. Eu acho máximo. Mas eu acho acho que mais ele tem bizarro é certeza. quem segue ele. Aquelas moças que ficam lá seguindo ele. Eu acho mais bizarro ainda. Aquelas freiras, né? É, que uma- cantam. Elas cantam e tem as cantam, músicas, as versões delas. Porque né? elas gente. acreditam mais do que... Porque assim, uma coisa é você acreditar. Outra coisa é alguém acreditar Ou elas são É, pagas na pra sua isso, insanidade. né? na sua insanidade, né? Ou elas são pagas, né? Mas elas, Será? não Será? são tão boas atrizes. No SBT Não, não, né? tem tanto ator bom assim. elas endeusam ele, sabe? É uma loucura. Pode ser. Eu quero ver a cara de vocês quando no juízo final, no Chegar o Henrique apocalipse, Cristo. saiu o Henrique Cristo. Eu falei, eu avisei Que era eu. que era eu e vocês me trataram como Pode lixo. Eu crer. vou falar, porra, bicho. Era você esse tempo Era todo, você. então. Porra. Esse final eu não esperava. Esse final, nós, parabéns, roteirista. Parabéns, roteirista. Gente, como é que as pessoas fazem pra entrar em contato com vocês? Vocês fazem eventos, escolas, vocês fazem assim, é isso. Contamos histórias em cemitérios. Não, tô brincando. Eu já contei a história no cemitério. Mas não era de terror, era da negócio. Não era pra criança também, né? Imagina. Não, era um tour no cemitério da Consolação e tava contando as histórias dos famosos mortos. Eu contei Ah, que de legal. Anária Franco, na frente do túmulo de Anária Franco. Bom, enfim. Estamos no Instagram. Para Crianças Corajosas. Um pontinho entre cada palavra aí, para. Mas botar para Crianças Corajosas, acha. acha, é. No Facebook. também acha. Histórias para crianças corajosas. E não temos um canal, né? Temos não um temos. único vídeo lá no YouTube, Estamos que é o criando teaser da Sim. apresentação que a gente gravou na FENAC. Que legal. Que tá no Instagram. Tá no Instagram. Então é sempre o Instagram e o Face para crianças corajosas. Em breve a gente vai ter um site. Daqui um mês, entra no www. E aí as pessoas podem entrar em contato e contratar vocês pra fazer escola, festa de Qualquer aniversário, coisa. festa firma. Biblioteca. qualquer co- Biblioteca, livraria, o que quiser. Manda tudo. uma Se tiver DM. coragem, né? É, tiver tem que ter coragem. Se você for uma criança corajosa, pede pra sua mãe. Quer uma observação? Os adultos são mais medrosos que as crianças. Isso é óbvio, né? A Mas eu gente achei é a demais. préviazinha que vocês deram aqui, eu achei. Eu tava super interessada Eu achei. já. Quis saber quem que Eu tava já atrás tava da tipo, cortina. eu quero falar. Aconteceu uma vez comigo, eu vi a pessoa da cortina. Já queria falar eu, porque eu sou uma pessoa que me envolve com as coisas, entendeu? Eu me deixo ir, é uma coisa de louco. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Obrigada a aqui. vocês, foi um prazer. Que Parabéns pelo legal. trabalho, muito legal o Parabéns, trabalho. porque é muito Obrigada. legal o trabalho de vocês. Então siga aí, curta aí para Crianças Corajosas no Instagram e também no Facebook. E contatem as meninas, porque elas são legais pra caramba. E tem muito rock também, você que gosta de rock. Rock and roll. E agora você vai ouvir a lenda urbana inteira, que o Daniel preparou pra gente hoje. Você ouviu o comecinho dela no começo do programa e agora vai ouvir ela inteira. E com isso a gente se despede, né, Armando? Um beijo. Um beijo, querido. Tem uma história pra te contar. Ah, então conta agora. Era uma vez um boy.